Hoje nós vamos falar sobre o cérebro, o órgão mais complexo do corpo humano. E por quê? Porque é o responsável por muitas funções importantes, como inteligência, aprendizado, processar emoções. Eu vou trazer algumas descobertas de cientistas e dicas para mantê-lo na melhor forma. Meu nome é Dilma Silva. Eu ensino você a comandar seu cérebro acelerado com harmonia na produtividade, com técnicas simples. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, um órgão que pesa mais ou menos 1,5 kg e tem funções que determinam nossa qualidade e estilo de vida. Ele processa cerca de 70 mil pensamentos por dia e é composto simplesmente de gordura e água. E é capaz de processar grandes quantidades de informações simultaneamente. Temos inúmeros arquivos de memória que vêm à tona em determinados momentos. Ele é composto por 1 bilhão de neurônios e ele apresenta uma série de dobras que conta apenas com o espaço restrito da cavidade craniana. Assim como suas impressões digitais, ele é exclusivamente seu. O cérebro é definido como parte do nosso sistema nervoso central. Semelhante a uma torre de controle de um aeroporto, que controla o tráfego aéreo, cuidando da segurança, partidas e chegadas de voos nacionais e internacionais. O cérebro age como essa importante torre, direcionando todas as entradas. Imaginem os pensamentos, a linguagem, as emoções, a locomoção, tudo controlado por essa torre acima de nosso pescoço. O cérebro tem 3 áreas principais: o tronco cerebral, o cerebelo e o córtex cerebral, que facilitam poderes e habilidades incríveis. Suas funções, como a memória, inteligência, raciocínio, linguagem, frequência cardíaca, respiração, comportamento. Além disso, é o responsável pelo controle da contração de músculos esqueléticos e integrações de informações sensoriais. O aprofundamento do estudo do cérebro vem ocorrendo faz pouco mais de 10 anos. E por isso é comum ouvirmos dizer de que se sabe mais sobre o universo do que sobre o cérebro. Então, algumas curiosidades sobre o cérebro. A falta de oxigenação por um período de apenas 5 a 10 minutos leva a um dano cerebral permanente. Cada vez que se forma uma memória, são criadas novas conexões cerebrais. E cada conexão cerebral tem de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios, o que torna possível que haja cerca de 10 trilhões de conexões. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. Muito rico isso, né? Quando você não dorme o suficiente, fica sujeito a perda de memória, raiva, alucinações, perda de foco, fala arrastada. Seu cérebro está envolvido em tudo o que você faz. Sentir, pensar e agir. Neste momento, você tem algo em torno de 86 bilhões de neurônios, também chamados de células cerebrais, que agem em conjunto enquanto lê, ouve, assimila informações. Essas ações são chamadas de sinapses neurais, que são liberadas no cérebro e recebidas pelos neurotransmissores que passam uma mensagem para outros neurotransmissores. O crescente interesse pelo seu estudo é de que as pessoas conheçam como podem tomar decisões e dar comandos novos ao seu cérebro, a qualquer momento. Veja bem o enorme poder que temos de direcionar essa massa cinzenta com novos pensamentos, novos comportamentos que nos proporcionarão um novo modo de vida. A importância dada ao estudo do cérebro é tamanha que há alguns anos universidades, hospitais, escolas, organizações, inclusive agências do governo, unem-se durante uma semana para realizar um esforço coletivo de popularização do conhecimento acerca da neurociência, a que mais se aproximou de um estudo sobre o cérebro. E é a importância de que se veja em sociedade uma educação sobre o cérebro. São mais de 50 países envolvidos nessa semana. O objetivo é popularizar o conhecimento desse órgão e por isso tantos eventos, né? A necessidade de cuidado com o cérebro.
Uma médica nutróloga, durante a semana, ela comentou sobre alguns aspectos e comportamentos que podem prejudicar o cérebro. Falta de sono, porque durante o sono o cérebro consolida memórias do dia anterior, organiza o pensamento e exercita a criatividade. Além disso, se prepara para as atividades do dia seguinte. Um outro aspecto é a sobrecarga mental, a rotina, sedentarismo, tecnologia em excesso e o excesso de notícias ruins. Falando em notícias ruins e tecnologia em excesso, eu chamo sua atenção para observar como certos pontos de vista ou juízos podem afetar nossa própria vida positivamente ou negativamente. Podemos emitir, muitas vezes, opiniões sobre outros sem conhecê-los de fato. Já viram isso? Julgamos alguém como incapaz, desinteressante ou fraco sem compreender ou saber da história ou desafios ou contexto daquele comportamento ou fala. O que quero ressaltar aqui é que esse ato não apenas influencia a forma como enxergamos o outro, mas também condiciona nosso próprio cérebro e impacta diretamente nossa produtividade, nossa capacidade de gerar harmonia e nosso bem-estar. Eu vou explicar melhor. Cada vez que fazemos um julgamento negativo sobre nós mesmos ou sobre outros, ativamos regiões cerebrais ligadas à crítica e ao estresse, como a amígdala e o córtex pré-frontal. Isso gera um estado interno de tensão e ativa emoções como raiva, frustração e indignação. Em vez de expandirmos nossa capacidade de compreensão e conexão, restringimos nosso pensamento a padrões rígidos. Além disso, o cérebro opera por padrões repetitivos. Quanto mais julgamos, mais repetimos pontos de vista rígidos, reforçamos nossa postura mental, tornando-a um hábito. Isso significa que seu julgamento ou ponto de vista não afeta apenas o outro, mas nos condiciona a ver o mundo de forma mais crítica, negativa e limitante. Nós gastamos energia mental desnecessária. Daí a importância de rever nossos pontos de vista e criar e planejar e executar algo produtivo. Nós podemos criar bloqueios emocionais com o julgamento negativo, que ativam emoções densas, que diminuem a motivação, podem gerar procrastinação ou falta de clareza nas ações. Nós podemos complicar também relações em ambientes de trabalho ou na vida pessoal, por um olhar extremamente crítico que afasta pessoas e cria barreiras e impede a colaboração e o crescimento conjunto. E isso pode acarretar também, na falta de empatia, de criatividade. A criatividade exige flexibilidade e abertura para compreender diferentes realidades. E o que se cria aqui é que tendemos a experimentar mais situações que reforcem essa crença. Isso porque o cérebro vai filtrando experiências de acordo com o nosso estado interno, segundo os comandos dados. Se julgamos com frequência, nossa mente se fixa nos aspectos negativos das situações ou pessoas, criando um ciclo de insatisfação. Por outro lado, quando treinamos nossa mente para observar sem condenar, para acolher antes de criticar, ativamos circuitos cerebrais ligados à compaixão e ao bem-estar, como o córtex cingulado anterior e o sistema límbico. Isso permite viver de forma mais leve, com menos tensão e com maior conexão com o presente. O excesso de crítica pode parecer algo inofensivo, mas tem um impacto profundo em nossa mente e em nosso cotidiano. Ele condiciona nosso cérebro a padrões negativos, reduz nossa produtividade e impede que experimentemos uma vida mais harmoniosa. Como podemos criar um estado mental mais positivo, então? Através da consciência e observação. Eu tenho conhecimento suficiente para essa conclusão sobre essa situação? Tente se colocar no lugar do outro, é uma possibilidade. A pessoa pode estar vivendo N situações que eu desconheço. E um dos pontos que eu quero ressaltar é a atenção plena. Observe os pensamentos sem se prender a eles. Não, isso é assim, é dessa forma, eu penso isso.
Direcione sua energia para ações que elevem sua produtividade e sua paz interior. E que tal começar a observar seus pensamentos e transformar essa energia em algo mais positivo? Quando o cérebro funciona bem, nós também funcionamos bem. Há uma série de estudos que quero comentar com vocês sobre o benefício de dar comandos ao cérebro, silenciando a mente e respirando com consciência, como uma prática diária. Em 1992, o neurocientista Richard Davidson teve um encontro com o Dalai Lama, que mudou o rumo de suas pesquisas. Até então, esse investigador norte-americano tinha dedicado sua carreira e pesquisa a interrogar-se por que as pessoas respondiam a contrariedades na sua vida de forma diferente. E como lidar com o estresse, ansiedade e depressão. Era o objeto de sua pesquisa. Ao visitar o líder tibetano, o neurocientista, depois de explicar o seu trabalho de uma década inteira, ouviu uma pergunta que mudou o rumo de suas pesquisas. O Dalai Lama lhe disse: "Eu admiro o seu trabalho. Você tem usado todos os meios da neurociência para estudar o estresse, a ansiedade, a depressão. Por que você não usa essas mesmas ferramentas para estudar a gentileza, a bondade e a compaixão?" A partir daí, essas três palavras foram o alvo de seus estudos. Passaram a ser o centro de sua busca. A questão é que Davidson descreveu como um despertar total, que o levou a reorientar seus estudos. Na verdade, todos nós podemos nos conectar com dois grupos bem diferentes de emoções, segundo Davidson. O grupo 1, alegria, otimismo, gentileza, compaixão, gratidão, bondade, altruísmo e felicidade. O grupo 2, tristeza, pessimismo, raiva, insensibilidade, egoísmo, apego. Não é suficiente, segundo ele, querer se conectar apenas com o grupo 1. E o melhor antídoto para essa situação é desenvolver a capacidade de se conectar com emoções que nos fazem bem. É uma habilidade a ser desenvolvida e adquirida. Trago um outro comentário do Dr. Daniel Amen, que em um de seus livros relata que estudava outros cérebros, até que um dia ele resolveu avaliar o seu através de experimentos e descobriu que seu próprio cérebro não estava saudável. Fez os exames de SPECT em 1991 e nos conta: quando viu a aparência inchada e tóxica de seu cérebro aos 37 anos, ele percebeu que seu cérebro não era saudável como pensava. E em toda a sua vida ele relata: ele não bebeu álcool, bebia raramente, jamais fumou, não utilizava drogas ilícitas, e ele se perguntou: então por que meu cérebro está com um aspecto tão ruim? Mas ele tinha alguns maus hábitos. Ele comia muito fast food, bebia refrigerantes como se fosse a melhor coisa, dormia pouco e carregava muitas metas não realizadas, o que gerava ansiedade, descontentamento, não fazia exercícios físicos e sentia um estresse crônico. Aquilo que eu desconhecia estava me machucando. Após algum tempo, ele mudou hábitos e refez o exame. Uma boa notícia: meu cérebro está mais saudável e mais jovem do que há 20 anos. O neurocientista português Antônio Damasio considera que praticamente todas as coisas que governam ou desgovernam a nossa vida são normalmente transmitidas por um valor que adquirimos, de bom ou mal, de agradável ou desagradável, de recompensa ou punição. São essas que constituem o grande personagem dos sentimentos. E é isso que faz a grande distinção entre a inteligência humana no sentido mais completo. Infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento de sua grande capacidade de mudar pensamentos e emoções e criar uma vida mais agradável. A experiência hoje que proponho consiste em silenciar a mente por alguns minutos. O propósito é controlar pensamentos por 2 minutos. Talvez sua mente não responda ao silêncio com tanta facilidade. Quem sabe você pode pensar em uma conversa que teve com uma pessoa. Ao tentar silenciar a mente, podem vir todo tipo de pensamento. Uma conversa em um determinado momento, semanas antes, ou na infância, depois pode voar para uma questão de segundos para uma consulta médica que precisa agendar. Talvez você pode perceber que tem um prazo de entrega por determinada coisa no ambiente de trabalho. Observe, em primeiro lugar, a grandeza de sua mente, a velocidade e agilidade com que seus pensamentos, de repente, se transferem de um para o outro. Isso é
impressionante. E se acelerarmos esses pensamentos, observe como nos sentimos cansados por essa velocidade. As divagações da mente são algo que naturalmente podem ajudar de muitas formas. Podem nos ajudar com a criatividade, mas pode trazer também maus resultados, como o pensamento repetitivo, pensamento ruminativo, que você volta e volta, preocupações, ou podemos dar novos comandos ao cérebro para alcançar mais harmonia, mais produtividade. Quando eu comecei a observar este ponto, ficou mais claro como essa brilhante capacidade que todos nós temos de pensar adiante, planejar e preocupar pode ser prejudicial se for tomada em excesso. Em outras palavras, perceber o funcionamento da nossa mente é uma primeira etapa fundamental para nos livrarmos dessa parte de agitação da mente. O que você pode escolher diferente hoje é a pergunta. Então, vamos juntos observar nossos pensamentos. Então, eu peço a você que pare um momento, se possível, escolha um local reservado e esse momento só seu. E eu vou pedir para que você também tenha em mãos um caderno e uma caneta para escrever sobre aqueles pensamentos que você observa com mais frequência. A qualidade desses pensamentos. Deixe vir à tona. Perceba o que você tem escolhido. Quais são os pensamentos que vêm muitas vezes à mente? Pontos de vista rígidos, julgamentos, medos, angústia. E comece com uma respiração profunda ao perceber esse pensamento. Deixe vir à tona quando esse pensamento está latente, como o seu corpo reage. Inspire. E expire. E perceba o que a mente foi criando, sem julgamentos. Simplesmente observe. E com essa observação, mesmo que não tendo o total controle, como disse, estamos iniciando uma jornada de mais harmonia. Dê comandos a seu cérebro. Eu crio uma nova história. Eu assumo o comando de minha vida. Inspire, retenha o ar e solte lentamente. E ao expirar agora, deixe vir esse pensamento que perturba, retenha e ao soltar o ar, deixe ir esse pensamento. E respirando novamente com consciência, repita: eu assumo, eu abraço minha história. Eu comando minha mente. E repita esse momento quantas vezes for interessante para você. E peço a você que fique conosco para outros momentos. Vamos fazendo essa jornada juntos. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também desejam criar uma mente mais produtiva, mais harmoniosa.
Nos vemos em outro momento. Se inscreva no canal. Até breve.